Amigo atleta, público do futebol, do esporte, seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco a respeito do que o Sindicato de Atletas de São Paulo fez e faz para que os salários dos atletas sejam pagos em dia. Olha só, a gente está buscando um direito que todo trabalhador tem, né? Que é de receber o seu salário em dia e, aliás, é constitucional. Pois bem, há bastante tempo a gente vem nessa discussão. Nós ficamos negociando muito tempo com a federação, esse é o primeiro ato. Nós ficamos discutindo e negociando bastante tempo com a Federação Paulista, em que em 2012 resultou em que nós conseguimos colocar no regulamento da competição dos campeonatos que o clube que não paga salário perde pontos. Isso deu um efeito favorável, foi um efeito sensacional. Nós ficamos aí 3, 4 anos com uma inadimplência muito baixa com relação aos salários. Mas que os clubes e a federação eles fizeram um acordo, fizeram um conchavo e começaram o tribunal, né, é um procedimento que tem que passar pelo Tribunal Desportivo, o tribunal deixou de receber as nossas denúncias. Olha só, um acordo que havia sido feito, o tribunal simplesmente começa a criar argumento para deixar de receber as nossas denúncias. Pois bem, esse mecanismo ele ainda existe, a gente insiste com ele, mas ele perdeu de certa forma a sua eficácia. Na sequência, no ano de 2016, nós entramos tanto contra a CBF e contra a Federação Paulista de Futebol com 2 ações civis públicas que exigia o cumprimento, o respeito, o cumprimento do artigo do Profut, que fazia com que a federação fosse responsabilizada e fosse obrigada, tanto a federação quanto a CBF, fossem obrigadas a exigir o comprovante de pagamento de salário, de fundo de garantia e do contrato de imagem. Senão, se o clube não apresentasse, ele não poderia disputar o campeonato do ano seguinte, ou ele seria rebaixado, melhor dizendo. Só que que os clubes da CBF fizeram, a federação? Eles se mobilizaram, foram para o Supremo Tribunal Federal e impetraram uma ação direta de inconstitucionalidade, que infelizmente o ministro Alexandre de Moraes, prestando um grande desserviço para nós, né, ele concedeu a liminar. Então essas ações elas estão paradas, aguardando a posição do plenário do Supremo. Não satisfeitos, nós já vínhamos articulando há bastante tempo por nossa vez, uma ação direta de inconstitucionalidade, mas só que isso não pode ser feito pelo sindicato. Então nós conseguimos, depois de bastante tempo, conversar com alguns partidos, nós conseguimos que o Podemos, o partido político, patrocinasse, fosse a instituição que levasse para o STF, para o Supremo Tribunal Federal, essa nossa ação. O que a gente pede lá? A gente pede que seja considerada inconstitucional a cláusula penal milionária, a possibilidade que os clubes têm hoje na lei de atrasar até 3 meses o salário dos atletas, e a gente quer também que o ato trabalhista seja considerado inconstitucional. O ato trabalhista é um procedimento em que favorece ao clube mais um período para poder pagar as dívidas dos atletas, as dívidas de salário que já não foram pagas, né? Favorece que ele tenha mais aí até uns 10 anos para pagar isso. Ou seja, são situações que levam e que reforçam a irresponsabilidade na gestão dos clubes e que reforçam a possibilidade de atraso no pagamento dos salários. Então, o Sindicato de São Paulo, há bastante tempo, agora com o apoio do Sindicato Nacional dos Atletas Profissionais, desde o ano passado, nós articulamos todas essas ações para fazer com que o atleta receba seu salário em dia. Olha que coisa tão difícil que a gente pede, não é? Saiu uma matéria agora na Folha de São Paulo, o Podemos, que o Romário está encabeçando isso com a gente. É muito legal que o Romário venha e definitivamente trabalhe pela categoria. Então, o sindicato já vem há bastante tempo trabalhando, se movimentando para que os atletas recebam em dia. Agora, com a participação do Romário como senador, a gente espera que politicamente a gente consiga dar uns passos importantes para fazer com que o futebol seja resgatado.
da mão daquele monte de incompetente para dizer o mínimo, né? Porque todo mundo sabe, é só pesquisar um pouquinho na internet e vai saber que os grandes clubes brasileiros, os 20 principais que disputam a Série A, devem 7 bilhões de reais. Só esses 20 clubes. Nós temos aqui, no sindicato, a gente patrocina mais de 400 processos que o objeto principal é a falta de pagamento de salário. E a grande maioria não está incluído nesses 7 bilhões de reais de dívidas. Então o futebol está num momento muito ruim e a gente está trabalhando não só para defender o interesse e o direito do atleta, que é a nossa responsabilidade e é o nosso dever, mas para defender o futebol como um todo, das mãos desses incompetentes que não sabem administrar o futebol. Então, o nosso trabalho é esse, nós não paramos, nós só paramos quando conseguimos. Eu tenho certeza que agora, com a vinda do Romário, a nossa tese fica mais forte, fica politicamente mais forte, evidente, né? Porque juridicamente ela já está perfeita. E a gente tem certeza que vai conseguir um resultado satisfatório. Mas nós só vamos parar quando houver um instrumento que possa impedir que os clubes atrasem os salários dos atletas. Era esse o recado de hoje, um grande abraço.